Ou, pensa num vídeo que pegou 1 milhão de likes em 20 dias. Fala, tranquilo, como é que vocês estão? Espero que bem, professor Luiz aqui, ó, gente, negócio seguinte, nós vamos reagir a esse vídeo aqui, ó, que pegou 1 milhão de likes em 20 dias. O vídeo é meu mesmo. Velho, acho que nunca aconteceu isso na minha vida, velho, de pegar 1 milhão de likes em tão pouco tempo. Acho que nem peguei 1 milhão de likes em algum outro vídeo. Não que eu esteja lembrado agora. Bom, nós vamos assistir o vídeo e, ó, antes de qualquer coisa, gente, deixa eu falar uma coisa. Quando eu tô lá fazendo um videozinho curto e tal, às vezes eu sou debochado, sou malucão, tenho um linguajar mais raso, porque eu tô falando com a molecada, eu não tô falando com gente que estuda educação, eu não tô trazendo conceitos técnicos. Tem muito mais gente, muito mais preparada e com uma linguagem muito mais técnica que a minha. Mas isso não quer dizer que o trabalho não é sério, que não tem um embasamento por trás. Só quer dizer que a minha linguagem aqui dentro da internet é completamente diferente. Por isso que a gente tem esse canal aqui, pra poder trocar uma ideia mais profunda sobre as coisas. Então vamos assistir o vídeo, vamos ver o que rolou nesse vídeo aí, pra ter dado tudo isso aí em tão pouco tempo. Já deixa aquele likeão aqui, não esquece de se inscrever se não tiver inscrito, vambora. Partiu! Bom, vamos lá, galera. Vamos dar play aí e ver o que vai rolar. Se a gente não mudar no chão da escola, não adianta fazer política pública educacional nenhuma que a gente não resolve os problemas da educação. Tá, gente, o negócio é o seguinte, chão da escola é o ambiente ali da escola, tá? Teve gente que achou que era o chão mesmo, né? É o ambiente da escola, lógico, né? Número 1, banheiro. Que isso é o óbvio, né, gente? A escola quer determinar quando você pode sentir vontade de ir no banheiro. Quando o estudante pode ter vontade de fazer um xixi, um cocô, de ficar menstruado, vocês estão malucos? Caiu um parafuso da cabeça de vocês, gente? Desculpa aí, gente. Isso não existe, isso é uma necessidade básica do ser humano, não precisaria nem de lei pra isso, né? Mas tem, tá? Artigo 16 do ECA sobre a liberdade de ir e vir, salvo restrições legais, né, gente? Que quer dizer o quê? Bar, motel, bingo, esses lugares proibidos para menor de 18. E também tem o artigo 17 do ECA, que fala da autonomia da criança e do adolescente. Então, meu filho, você vai no banheiro na hora que você bem entender e, por favor, na escola, vamos ter um pouquinho de consciência. Ó, gente, o negócio é o seguinte. Aluno não tem que pedir autorização para ir ao banheiro. Se você entende que é importante que ele te avise que está indo ao banheiro, perfeito. Mas autorização, gente, para ir no banheiro, para ir fazer uma necessidade fisiológica básica, pelo amor de Deus, gente, não tem cabimento, né? Isso é desumano. Isso é desumano. E eu sei o que vão falar. Ai, mas tem aluno que usa o negócio de ir no banheiro para ficar passeando pela escola. E tá errado. Escuta a explicação. O pessoal manda, principalmente os estudantes, né? Mandam os meus vídeos que eu falo das leis, que eu falo assim, mais debochadão e tal. E aí os grupos de professor recebem, as escolas recebem e fica me odiando. Fica me odiando. Só que não vem assistir os outros vídeos pra entender o trabalho, pra entender o que é dito, por que é dito, como é dito, qual é o embasamento teórico disso, né? Se vê atacado quando a gente não percebe que a gente ataca o próprio estudante o tempo todo. Vocês colocam crianças e adolescentes presos numa sala de aula por 5, 6, 7 horas, presos na carteira, sem poder andar, sem poder falar, olhando pra nuca do amigo e copiando a lousa. Gente, escola tem que ficar disponível em tempo integral, mas a gente não pode forçar essas crianças a ficarem recebendo conteúdo todo esse tempo que ela tá lá dentro. A escola tem que ser um espaço de comunidade, de acolhimento, de desenvolvimento. Então tem que ser um parque escola com área esportiva, com área científica, com área... um espaço ali para a comunidade, para o estudante se desenvolver. Não isso que a gente faz, essa prisão que a gente faz. Todo mundo é infeliz na escola, a minha geração foi infeliz, essa geração é infeliz, a passada foi infeliz. A gente sempre é infeliz dentro da escola. E a desculpa é não, mas quando você fizer 18, aí você vai ser o que você quiser. Aí é mentira, aí a gente é infeliz adulto e quer voltar a ser criança. Até quando a gente vai vivenciar esse ciclo, gente? Aí a criança tá de saco cheio e quer dar uma volta e ela que tá errada? É isso. Pelo amor de Deus, né? Número 2, prova. Prova não prova nada. Prova não prova nada, gente. Você pode ter o craque naquele conteúdo, naquela disciplina e tá num dia péssimo e ir muito mal na prova. Como você pode não saber nada daquela disciplina e na prova se dar bem porque era de alternativa, ou então porque você fez uma colinha, ou então porque você soube o que responder ali, ou porque você tem uma compreensão social para além da disciplina que fez sentido de acordo com a disciplina. Então prova não prova nada. Prova não quer dizer nada. O professor tá com você todo santo dia. Você passa mais tempo na escola do que fora da escola.
Então, a avaliação, existem 500 mil formas diferentes de fazer essa avaliação. Você pode até fazer uma prova para saber se numa avaliação tradicional você vai conseguir bem ou não, mas isso não pode determinar se você conhece ou não conhece aquele conteúdo. Isso é atrasado e não faz sentido. Ó, o lance da prova, gente. Para que isso funcione, tá vendo? É o que eu sempre digo. A gente precisa das políticas educacionais voltadas para uma escola que contextualiza a sociedade, que contextualiza o mundo, que faz sentido na vida do estudante, que integra as disciplinas não dissolvendo o conteúdo, mas contextualizando na vida e no dia a dia que esse sistema em que a gente vive nos proporciona. Entendendo as limitações, os problemas e o porquê a gente precisa superá-los. É isso que a gente precisa. E aí, a gente precisa de turmas menores, porque 45, 50, 60 alunos numa sala de aula não dá para você olhar individualmente pro cara, para você ter aquela troca diária e entender se ele tá compreendendo tudo aquilo. Mas, pô, a gente tem entrevista, bate-papo, debate, diálogo, texto, atividade, trabalho em grupo, trabalho individual, palestra, seminário. Tem tanta forma da gente entender se o estudante está entendendo aquilo e se ele está entendendo a importância e a utilização daquilo na vida dele, no dia a dia dele, independente do que ele vai escolher fazer quando ele for adulto, ou do que lhe vai ser possibilitado de fazer quando ele for adulto. É melhor a gente falar isso em relação ao nosso sistema, né? Então, gente, é evidente que a gente precisa substituir essa avaliação da prova, deixar a prova para que os lugares tradicionais onde aplicam essas avaliações, como concursos públicos, como vestibulares, etc., enquanto não mudar essa estrutura avaliativa, enquanto não tiver, na verdade, emprego e escola para todo mundo, trabalho e educação para todo mundo, que não precise ter escolas excludentes, que não precise ter toda essa palhaçada que a gente assiste com militarização, entende? Com esse descaso com a educação pública. E aí essa política vem de encontro e aí a gente reestrutura isso. Não é do nada, sabe? Número 3, celular. Ai, que não pode usar o celular na escola. Vocês querem encontro futuro. Conto presente, tá, gente? Óbvio. Hoje todo mundo tem um celular na... Pause. Não caiam em papinho liberal a lá Paulo Guedes, hein? Pelo amor de Deus, eu estou dizendo de nós que estamos aqui inseridos nas redes sociais assistindo ao vídeo. É evidente que tem milhões de brasileiros e de crianças brasileiras que não têm telefone celular, que não têm acesso à internet, que não tem nem a possibilidade... É quem mais precisa de todo o conhecimento que a gente compartilha aqui na internet e é quem menos tem acesso a isso. É evidente que existe isso, tá, galera? E que é um problema grave do Brasil, do nosso sistema capitalista e um problema que a gente precisa combater efetivamente. Isso é óbvio, tá? E nós estamos falando aqui da galera inserida na rede, tá? Na mão, onde leva pra todo lugar e fica mexendo. Seja até adulto, até professor em reunião de professor, presta mais atenção no fatos, né, gente? Vamos assumir também o nosso lado? Celular do que na... O nosso lado humano? Reunião. Então que conversa de louco é essa? Que nós impedimos os jovens de vivenciar? O que a gente tem que ensinar são os problemas das mídias sociais. O quanto isso vicia, o quanto isso manipula, o quanto isso destrói a vida. O quanto a gente trocar nossa vida física por uma vida virtual é um erro. O quanto a gente tem que tomar cuidado com o uso disso aqui. Que a gente tem que usar o celular na sala de aula para fazer uma pesquisa de verdade acadêmica, ensinar a molecada a pesquisar artigo científico para não ficar caindo em papinho de liberal. É isso, o celular tem que ser usado da maneira certa. Número Isso 4, deu um BO no TikTok. Vamos falar do celular. É, gente, isso é um fato, né? As redes sociais sempre trazem pra gente o discurso mais conveniente, mais simples, mais fácil e que, lógico, ajuda a promover tudo que eles promovem através do sistema capitalista. Então, gente, é lógico que sempre tem um papinho liberal que é muito fácil de cair, que é muito falacioso, que é muito gostosinho, mas que não leva em conta contextos históricos, contextos sociais e etc, etc, etc. É claro que eu não fico falando disso porque tem muita gente incrível aqui na internet fazendo isso. O Gustavo do História Cabeluda, o João, a Laurinha, o Humberto, que são caras que pegam os vídeos e mostram, olha, gente, isso aqui não leva em consideração isso, que é um fato da nossa sociedade, blá, 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 blá. Saca? E é isso, cara, e é isso. Então, a função de educar, gente, não é proibir, não é punir, não é isso, gente. É educar. É educar para o uso do celular, mostrar os problemas das redes sociais,
Mostrar como ter acesso a uma informação de confiança, acadêmica, a um estudo científico. A gente tem que aprender a usar a parada dentro da sala e ao mesmo tempo conseguir conviver coletivamente. Porque senão daqui a pouco a gente vai viver de fato num metaverso aí e sabe-se lá Deus o que mais que vai acontecer. Militar não tem que estar... Aí tem lei, gente, que proíbe o uso de celular. Como assim, gente? Lembrando o quê? A escola pode proibir o uso, infelizmente pode. Não deveria, né? Porque deveria educar para o uso. Pode proibir. Mas não pode pegar o seu aparelho em nenhuma ocasião. Não pode, gente. O aparelho é seu. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz muito bem sobre as questões de espaço e bens pessoais da criança e do adolescente. Lá no artigo 17. Então isso não existe, tá, gente? Pode te mandar para a direção, se assina uma ocorrência, blá, 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 guarda o seu celular. Mas, gente, tomar... É o que eu falo, gente. A gente precisa humanizar a parada. Não adianta tratar o estudante como um nada e querer de volta ali um empenho e uma participação, gente. Poxa, nem quem estuda, que gosta de estudar, que tá lá tentando se concentrar e fazer um bagulho da hora dentro do que é oferecido, se sente bem. Pelo amor de Deus. Na escola tem que estar no quartel, não é nem na escola, nem na política. Tem 2 vídeos completos sobre militarização aqui, gente. Tá? Eu fui bem raso aqui nesse comentário, falei da questão de orçamento, que nem é totalmente assim, mas nos 2 vídeos que tem aqui completos sobre a militarização, tem tudo explicadinho sobre os problemas dos colégios militares. Já falei, colégio militar deveria ser para quem quer ser militar após os 18 anos. Submeter crianças ao estatuto militar é desumano. A gente vê escola militar e o pior, escola cívico-militarizada e escola particular que usa nome de militar, que não pode impor o estatuto militar, mas que mesmo assim força as crianças a diversas coisas de estatuto militar. Situações absurdas. Botar a criançada em formação de tropa embaixo do sol, com uns cantos bem esquisitos, diga-se de passagem. Umas coisas absurdas, ter que bater continência na porta da escola. Pelo amor de Deus, gente. Militar cuida de quartel, de proteção das nossas riquezas, do nosso país. E professor e educadores cuidam da educação. Ó, pelo amor de Deus. Nem em lugar nenhum, é no quartel, fazendo o trabalho deles. Não é aprendendo a pintar guia, não. Poucas, gente. É aprendendo a defender nossas florestas. A estrutura, maravilhosa. Também, né, recebe a verba pública, recebe a verba militar, certo? O espaço, maravilhoso. Agora, a administração e pedagogia na mão de militares, gente, desculpa, isso não tem cabimento. Nossos bens. Então, militarização. E aqui vou deixar o card para vocês, a gente já falou que é uma falácia de que os resultados dessas escolas se devem ao fato de ser muito disciplinado e muito ordenado. Não é verdade. A das escolas pega toda a verba da educação e joga para a instituição militar em vez de fortalecer a educação pública. Uma vergonha completa. Escola militar que você faz prova, passa por cima de qualquer coisa, faz o que quer. A cívico-militarizada não pode fazer nada disso, mas tenta fazer também. Tem que acabar todas as militares. E número 5, reprovação. Nós somos o país que mais reprova e um dos piores no ranking de educação, porque reprovação não resolve nada e ainda prejudica os estudantes. Ó, reprovação... É isso. Acabou. Reprovação é o seguinte, gente. Os estados brasileiros, onde algumas escolas adotam o sistema de progressão continuada, que não reprova o estudante ano a ano, não têm resultados piores do que as escolas que reprovam. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a reprovação não melhora a qualidade da educação. A reprovação é dar murro em ponta de faca. É atrasar o desenvolvimento da criança e do adolescente, atrasar a passagem do estudante pela educação, forçar um excesso de conteúdo, do mesmo conteúdo na cabeça da criança, ensinado da mesma forma novamente. Só que aí vem aquela história das políticas públicas que eu já falei. Não é só aumentar o número de escolas para tirar os milhões de estudantes que não têm acesso à educação, as milhões de crianças e adolescentes que não têm acesso à educação, ou até os adultos, né? Quem aí não quer fazer um EJA e concluir o 2º grau. Não é só isso. É duplicar o número dessas escolas para quê? Para que a gente reduza pela metade as turmas na sala de aula. Não dá para dar aula e dar uma atenção e ajudar o aluno individualmente nas questões pontuais que ele apresenta naquele coletivo, se a gente dá aula para 50, 60 alunos numa sala de aula, gente. Não tem como. Tem que ser 20. Estourando 25.
Só que olha o tamanho da gente fazer isso. Mas não precisa? Precisa. E precisa com urgência. E precisa muito. E precisa acabar a reprovação, gente. Precisa mudar tanta coisa. Tanto lá nas políticas que chegam até a escola, quanto na nossa relação no chão da escola. A gente tem que freirear. A gente tem que humanizar. A gente tem que libertar. A gente tem que contextualizar o mundo, a sociedade, esse modelo social que nos engole. Não adianta querer formar mão de obra barata para quem é pobre, preto e vive nas margens da sociedade, e mão de obra qualificada para quem é filho de quem já detém meios de produção. A gente vai continuar nesse país desse mesmo jeito? É a educação, gente. É isso, meus amores. Fazendo uma analogia ao nosso modelo social, à nossa vida, etc., existe de fato uma guerra ali mental entre professores e estudantes. Mas essa guerra não nasce nos estudantes. E muito menos na revolta desses estudantes. Como também não nasce nos professores e na revolta desses professores. Entende? A gente precisa recuperar o sentido da escola e o prazer por estar ali na vida do estudante e a autonomia de trabalho do professor. A gente precisa mudar tudo. Não basta uma reforma, precisa de uma revolução educacional. E professores e estudantes têm que estar junto nisso. E a gente tem que lutar para construir instituições modelo que vão de fato mudar a realidade da nossa sociedade. É isso que a gente precisa. Eu sei que às vezes eu sou meio debochadão, é uns vídeos de 1, 2, 3 minutos, gente, não tem como. Mas aqui a gente vem e troca aquela ideia. É isso, ó. Beijo, amo vocês. Não esquece das paradas todas aí. Tamo junto. Fui.